Olá, vamos dar início então à unidade 2. Vamos falar nessa unidade 2 sobre as questões introdutórias dessa matéria. De início eu quero dizer o que é a metodologia do trabalho científico. Essa matéria ela é essencial para todos aqueles que querem desenvolver a sua carreira acadêmica, porque em todos os estudos acadêmicos você terá que apresentar na conclusão do seu curso, seja de uma pós, seja num bacharelado, seja no mestrado, seja num doutorado ou um pós-doutorado, você precisará apresentar uma monografia de acordo com os padrões da BNT, de acordo com os padrões do trabalho acadêmico, do trabalho científico. Essa matéria, na verdade, é só o início desse trabalho, é só uma apresentação de como você deve fazer um trabalho acadêmico. Então, com essa matéria, nós temos o intuito de iniciar no estudo do trabalho acadêmico, fazer uma iniciação a respeito da pesquisa correta, como apresentar essa pesquisa, como dar créditos da forma correta. Então, essa matéria é essencial para todos aqueles que querem continuar os seus estudos e concluir seus estudos. Então, digamos que é o primeiro passo, essa matéria, metodologia do trabalho científico. Por quê? Porque com ela você fará uma mini monografia. Eu gosto de usar esse nome porque até você chegar no pós-doutorado, a sua monografia ela vai aumentando cada vez mais em quantidade de páginas. Então, nós começamos com a metodologia do trabalho científico, você vai fazer só uma mini monografia para já ir acostumando com o formato dos padrões da BNT. No terceiro ano, você terá uma outra matéria que se chama projeto de monografia. Nesse projeto de monografia, claro, o trabalho vai ser um pouco maior, com mais pesquisa, mais fontes, para que você já fique bem preparado para o trabalho que você vai ter que apresentar no final do curso, que é o TCC, o trabalho de conclusão de curso. Esse trabalho tem que ser apresentado corretamente, de acordo com as normas da BNT. Se por um acaso você não apresentar bem, não fizer de acordo com as normas, você será reprovado. Então, como existem muitas coisas para serem aprendidas para fazer um trabalho acadêmico, científico de forma correta, então essa matéria ela vai te ajudar a começar a entender, porque são coisas que normalmente não usamos no dia a dia. A partir do momento em que vamos fazer cursos superiores é que vamos precisar usar o trabalho científico. E depois eu paro. Né? Como eu já disse, tudo que você for fazer, especialização, ou pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, você vai precisar usar os padrões da BNT, usar a metodologia do trabalho científico para concluir seus cursos. Agora, a diferença de um para o outro é a quantidade de pesquisas e a quantidade de páginas exigidas para cada curso. Então, por isso que eu falo que é uma mini monografia, porque nós vamos começar com a quantidade mínima de 10 páginas e quando você chegar no doutorado, você vai fazer aí uma tese de 200 páginas. Então, aqui é só o começo, mas o esboço, a ideia, os princípios, a metodologia, o sistema é o mesmo que será usado lá na frente para um doutorado ou um pós-doutorado. A diferença é que hoje você vai usar menos pesquisa, menos fontes, menos páginas também,
mas os princípios serão os mesmos. E, é claro, num pós-doutorado, muitas coisas que não precisam ser apresentadas agora, nesse projeto de monografia ou mini monografia, você precisará acrescentar futuramente. Mas o que você aprender aqui e a forma como você desenvolver o aprendizado desse metodologia do trabalho científico vai fazer toda a diferença para você no futuro. Muito bem, então vamos aos slides para vermos o que temos aqui nessa unidade 2, que chamamos de questões introdutórias. O que é a metodologia do trabalho científico? Método, maneira ou processo de realizar alguma tarefa. Metodologia é o melhor método para se realizar uma determinada tarefa. Nós podemos ver aí que metodologia, do grego, métodos mais logia, resulta-se em estudo dos métodos. Então, quando falamos em metodologia, nós estudamos os melhores métodos para realizarmos alguma tarefa. Nós vamos utilizar os melhores métodos, ou seja, as melhores maneiras, ou os melhores processos, sistemas, para podermos realizar uma determinada tarefa. Em nosso caso, a tarefa que queremos realizar é um trabalho científico, um trabalho acadêmico, de acordo com as normas da ABNT. Então, como fazer isso? Qual é a melhor maneira? Qual que é o melhor processo? Isso é método. Agora, a metodologia é estudar esses métodos. Então, essa matéria é para estudar os métodos ou os melhores meios para atingirmos o nosso alvo de fazer um trabalho científico. Aí entra o próximo item, ciência. Sentido lato é conhecimento amplo e genérico. Então, esse é toda vez que você vai fazer uma pós-graduação, por exemplo, tem esse sentido lato ou sentido estrito. Sentido lato, conhecimento amplo e genérico. Não é algo específico. Ele aborda um tema olhando o todo, né? Não especificamente um determinado assunto. Agora, também no trabalho científico, temos o sentido estrito, que é um conjunto de conhecimento preciso e metodologicamente organizado sobre um determinado assunto. Então, nós vamos estudar uma determinada faceta de um assunto amplo, de forma bem estrita, com uma metodologia bem específica e organizada para conseguirmos atingir nosso objetivo naquele determinado assunto. Algo que é bem genérico e amplo. A vida cristã. Aí, bem específico, se fôssemos fazer algo bem específico, colocaríamos a educação de filhos nos dias atuais. Então, o estudo científico ele pode ser genérico, né, abordando de forma geral tudo sobre a vida cristã, e podemos pegar um assunto bem específico da vida cristã e fazer uma pesquisa e um trabalho científico dessa forma, bem específica, bem estrita. Portanto, podemos dizer que metodologia do trabalho científico é uma disciplina que ensina as normas adequadas, que são os caminhos e os instrumentos, ou podemos dizer também as ferramentas que devem ser seguidas ou utilizadas durante uma pesquisa e sua subsequente apresentação. Essa matéria vai te ensinar as normas adequadas tanto para fazer uma pesquisa correta, quanto para apresentar essa pesquisa de forma correta. Porque todo o trabalho acadêmico, ele tem que ser apresentado no nível acadêmico, no nível científico. Ele tem que ser apresentado como um trabalho científico.
Alguém pode, por exemplo, escrever uma crônica sobre um determinado assunto no mundo jurídico, por exemplo. Né? Vamos falar aqui colocando, por exemplo, a questão de lei e decreto. Qual que é a diferença de lei e decreto? Então, se for uma crônica, a pessoa vai colocar a opinião dela, ela vai apresentar aquilo que ela pensa a respeito do que é lei, de acordo, claro, com a Constituição, né, e o que é decreto dentro do mundo jurídico. Ela não precisa ir a fundo ou fazer pesquisas mais profundas a respeito de algumas partes do decreto ou da lei, porque o intuito dela ali não é ser um trabalho científico. Se for um trabalho científico que ela pretende apresentar para a conclusão de um curso que está fazendo, ou até mesmo para a publicação de um artigo em uma revista ou algo do gênero, ela precisa fazer de acordo com os padrões de um trabalho científico. Em outras palavras, você pode discorrer sobre qualquer assunto e escrever como você bem quiser. Você pode escrever à mão, você pode datilografar, você pode digitar, mas se não for escrito de acordo com os padrões da BNT, ele não pode ser considerado um trabalho científico. Então, a metodologia do trabalho científico é para te ensinar essas normas adequadas. Pesquisa. Dentro das questões introdutórias, temos que falar sobre a pesquisa. O que é pesquisa? É o conjunto de ações que visa a descoberta de novos conhecimentos. É senso comum, quando falamos que precisa fazer uma pesquisa, que você precisa procurar saber mais detalhes a respeito daquele determinado assunto. Pesquisar seria o mesmo que procurar algo para descobrir mais informações a respeito daquele determinado assunto. Para ampliarmos um pouco mais o nosso conhecimento sobre uma pesquisa, nós vamos classificar a pesquisa. Vamos fazer algumas classificações para ficar um pouco mais claro o que é uma pesquisa. Então, a primeira classificação que temos aqui é a classificação em relação à sua essência. Em sua essência, ela pode ser pura ou aplicada. A pura é aquela iniciada pela curiosidade de alguém visando adquirir conhecimento novo. Você quer aprender alguma coisa por simples curiosidade. Não é o seu intuito fazer um trabalho científico, acadêmico, mas para conhecimento próprio, para ter um novo conhecimento naquela área, então você faz uma pesquisa pura. Agora, a aplicada é iniciada para desenvolver problemas de interesses específicos com aplicações práticas. Então, é uma pesquisa já focada para resolver problemas específicos, que tenha aplicações práticas e muitas vezes imediatas. Então, vamos pegar aqui um exemplo, vai fazer uma pesquisa na área de virologia, né, para resolver um problema que uma determinada comunidade está tendo. Então, vou fazer uma pesquisa aplicada, focada, com aquele interesse específico de descobrir mais a respeito daquele vírus e depois fazer ações práticas para curar as pessoas ou para evitar que se contamine com aquele vírus. Também temos a classificação em relação à sua abordagem. Essa abordagem pode ser quantitativa quanto qualitativa. Dá para ver pelo próprio nome que quantitativa tem a ver com quantidade, qualitativa com a sua qualidade. Então, quantitativa é a utilização de estatísticas, números e opiniões no processo de pesquisa. Então, você vai fazer uma pesquisa e precisa
você precisa saber quantas pessoas concordam ou discordam com um determinado assunto. Então, você vai usar a estatística para fazer uma amostragem. Você vai pesquisar, por exemplo, 1.000 pessoas, uma quantidade de pessoas, para ver a porcentagem de pessoas que concordam ou discordam com aquela determinada questão. Então, por isso, quantitativa, né? Números e opiniões no processo de pesquisa. Agora, a qualitativa é interpretar uma realidade observada, bem como seus relacionamentos. Então, a coisa já existe. Então, a pesquisa é apenas observar aquela realidade, né? E observar os seus relacionamentos e verificar através daquela pesquisa de observação ali, né, que está verificando a qualidade e não a quantidade, ela vai chegar a uma determinada conclusão. Então, uma pesquisa qualitativa. Temos também a classificação em relação ao seu propósito. Ela pode ser exploratória, descritiva ou explicativa. Exploratória, o objetivo é apenas expor alguma realidade observada. Então, a pessoa está fazendo uma pesquisa, ela observou uma determinada coisa, vamos supor uma determinada comunidade, e ela simplesmente expõe, né? Então, ela é exploratória. Mas temos também aquela pesquisa que tem um propósito de descrever, né? A descritiva. O objetivo é descrever uma realidade observada. Então, essa pesquisa descritiva, ela tem o objetivo de descrever uma realidade observada, por exemplo, a frequência. Vamos pegar um exemplo aqui, os furacões. Eles fazem uma pesquisa e eles descrevem, de acordo com aquilo que eles têm observado, a frequência que esse furacão aparece numa determinada época do ano. Então, com base nessas pesquisas, e eles descrevem a realidade observada, eles conseguem determinar em que região, em que época do ano os furacões vão surgir. Então, um outro propósito que vemos de uma pesquisa é explicar. Então, o objetivo é explicar a realidade observada, explicar a causa e o efeito. Então, vamos pegar o exemplo aí do furacão novamente. Como que eles explicam, como pode ser explicado, como se explica a formação de um furacão? Após fazer várias pesquisas, né? Primeiramente, é claro que eles fizeram aquela pesquisa anterior e descreveram e tal, e verificaram a frequência, eles vão conseguir explicar como o furacão se forma. Então, sabemos hoje que eles sabem que o furacão se forma por causa do ar, da junção do ar quente e do ar frio. Um vindo por cima e o outro vindo por baixo, então se forma na tempestade. Se forma uma tempestade e ali se forma um furacão por causa da entrada do ar quente e do ar frio. E eles conseguiram observar que de uma determinada época do ano, há ar quente vindo de um determinado lado e do outro lado vindo o ar frio, e sempre naquela época, naquela mesma região, haverá então esse encontro dos dois e a formação do furacão está feita. Então, aí a pesquisa ajuda nisso. Ajuda, nesse caso aí, com o propósito, né? A princípio, só para expor a realidade observada, mas também para descrever, e nós temos várias pesquisas descritivas nessa área do furacão, por exemplo, e explicar, né, por que surge, como é que surge. Né? Então, se uma vez que você sabe da realidade, né, porque sempre acontece, você consegue descrever, você consegue explicar, automaticamente você vai conseguir também se proteger daquele fenômeno natural que é inevitável.
Mas se não tivesse alguém que tivesse coragem de fazer as observações perto, né, porque precisa ser bem corajoso para fazer esse tipo de pesquisa, se não tivesse alguém para fazer isso, não teriam também condições de se protegerem ou identificarem um furacão antes mesmo dele fazer os seus estragos. Classificação em relação ao seu procedimento, ou seja, como fazer, com relação ao seu procedimento. Então, como pesquisar? Então, há aquelas pesquisas bibliográficas. Um dos procedimentos é a pesquisa bibliográfica e o outro é a documental. Então, na bibliográfica você faz um levantamento, um fichamento e arquivamento de informações relacionadas à pesquisa. Então, essa bibliográfica, o que você vai fazer? Você vai colocar num papel um levantamento das fontes, dos livros, os autores. Você vai fazer um fichamento. Esse fichamento ele pode ser feito de várias formas. Você pode colocar, por exemplo, as frases de um determinado autor, você seleciona essas frases, as principais frases, colocando lá o livro e a página de onde você tirou, e depois você faz o arquivamento, porque você vai levantar as fontes de pesquisa, os livros e tudo mais. Depois você vai selecionar, fazer um fichamento, onde você vai digitar algumas páginas de partes específicas do livro, e depois você vai arquivar essas informações relacionadas à pesquisa, para a hora que você for fazer o teu trabalho, você ir diretamente àquelas fontes e não precisar ter que procurar num livro, que página que foi que eu li isso, aonde que estava isso, eu sei que eu li, mas não estou conseguindo achar, coisa desse tipo. Então você já fez esse levantamento antes, então na hora que você for fazer o trabalho, você usa só o material ali que você já pesquisou de antemão. Não necessariamente que ele precisa estar com as normas da BNT, mas com as informações necessárias para que você consiga depois colocar nos padrões adequados. Temos também o procedimento documental, que é a pesquisa por meio de documentos pessoais. Esses documentos pessoais aí nós temos vários, né? Cartas, diários, jornais, balancetes, microfilmes, fotografias, memorandos, ofícios, vídeos, documentos estatísticos e outros. Então, você vai pesquisar documentos, né? Não somente documentos pessoais, mas outros documentos. Por exemplo, como nós vimos aí, artigos, filmes, vídeos e vários tipos de documentos, várias formas, né, de se documentar um determinado assunto, e você vai utilizar essas fontes para o seu trabalho. Vamos supor que alguém esteja fazendo um trabalho sobre os missionários no Brasil. Então, nesse trabalho que ele está fazendo, ele precisa recolher as fotos, ele precisa ir atrás das pessoas que trabalharam, ir atrás dos primeiros missionários, ou os filhos dos missionários, ou netos missionários, para ver se eles têm fotos, se eles têm jornais que publicaram alguma coisa do trabalho deles na época, se eles têm algum tipo de vídeo que fizeram, ou alguma carta, ou até mesmo diários que eles fizeram, que às vezes a família guarda essas coisas e a pessoa está fazendo um trabalho sobre os missionários, ele vai atrás dessas pessoas, geralmente ele entra em contato. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Você vai pelo WhatsApp, por exemplo, e fala, estou fazendo uma pesquisa, estou fazendo um trabalho científico nessa área sobre a vida dos missionários no Brasil nos anos 50 a 70, uma coisa desse tipo. Então, todo tipo de documento que você tiver e puder me passar, eu agradeceria, porque isso vai ser útil na minha pesquisa. E ele vai pegar várias coisas, algumas coisas talvez não vão ser úteis, mas outras ele pode colocar na monografia dele. Ele pode colocar uma foto na monografia do missionário lá, com um barco, por exemplo.
ele pode colocar informações de um vídeo e relatar no trabalho, isso é a transcrição do vídeo que um dos missionários fez na época e coisa desse tipo, né? Então, isso aí é o procedimento, é onde você vai levantar bibliografias ou pegar documentos, mesmo que informais, para a hora que você for fazer seu trabalho, você ter documentos para apresentar e provar por meio da sua pesquisa aquilo que você está apresentando. Muito bem, ainda quanto ao procedimento, nós temos a pesquisa de campo, a histórica, a comparada e estudo de caso. Então, a de campo é investigação empírica com entrevistas, questionamentos, testes e observações. Quando nós falamos do conhecimento empírico, nós estamos falando daquelas experiências vividas pelas pessoas. Então, experiências. Uma determinada comunidade, ela vai viver uma determinada experiência com o clima, por exemplo. Então, você vai fazer uma investigação de campo e aquelas pessoas ali vão falar o que elas realmente vivem todos os dias. Então, é uma investigação empírica. Uma coisa é você falar sobre um clima do Alasca, com base naquilo que você vê na TV e do que os outros falam, e a outra coisa é você falar com base naquilo que uma pessoa que mora lá te fala. Então, isso é investigação empírica. E é claro, essa investigação empírica vai incluir entrevistas, perguntas, e testes e observações. A histórica, o procedimento histórico, é uma investigação de registros, análise e interpretação do passado para auxiliar o presente. Então, essa pesquisa é bem importante, porque vamos observar na história, né, através de vários tipos de registro, de análise e interpretação daquilo que aconteceu no passado e, é claro, a história ajuda a gente a não cometer os mesmos erros no presente. Então, esse procedimento aí de pesquisa histórica é fundamental para nós. Então, outra coisa que podemos ver em relação ao seu procedimento é a pesquisa comparada, que é estabelecimento de semelhança e diferenças entre situações e fenômenos. Essa daqui fica fácil de entender, né? Nós vamos fazer comparações, tanto com a semelhança quanto as diferenças, né, de determinadas situações ou fenômenos. Agora, outro procedimento é o estudo de casos. É a aplicação de uma determinada teoria ou pesquisa de um objeto específico. Então, o estudo de caso, você já ouviu a expressão cada caso é um caso? Então, é a aplicação de uma determinada teoria ou pesquisa a um objeto específico. Muito bem, isso é o que temos que dizer sobre as questões introdutórias. Na próxima unidade veremos as 4 áreas do conhecimento. Até mais!